Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a memória está de volta e hoje a gente tem a honra de entrevistar o ex-vereador Maurício Faria, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do município, foi vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo de 89 a 96. Estava contando para a gente que participou de duas legislaturas completamente distintas no primeiro bloco. Uma, onde ele era a situação, a prefeita Luísa Erundina fazia a gestão da cidade, e a outra, o prefeito, era o Paulo Maluf, e aí a oposição ficou bem forte, né? Só para a gente terminar, então, essa parte da Luísa Erundina, teve uma questão de mudanças de ruas que vocês fizeram da Brasilândia, e vocês colocaram, vocês aprovaram aqui, e ela sancionou alguns nomes de líderes de revoluções. E isso causou um alvoroço muito grande, tanto que lá da Assembleia Legislativa, um deputado estadual, Erasmo Dias, muito conhecido, né, pela ditadura, reclamou, falou que esse decreto, né, que regulamentava o que vocês tinham aprovado era contra a dignidade do paulistano. Como é que o senhor via isso? O senhor que participou desses movimentos de esquerda? É importante situar as condições da época, né? Era o período em que o Brasil saía da ditadura militar, do regime militar, para o processo de democratização, marcado pela Constituinte de 1988. A Constituinte de 1988 foi um grande debate nacional no Congresso Nacional, né? A elaboração da nova Constituição. Então o Brasil estava impregnado dessas discussões a respeito do que tinha ocorrido no período do regime militar e o que deveria ser essa nova democracia que estava sendo implantada, né? E dentro disso, uma das questões que no Brasil se debatia era a importância de se passar limpo o período do regime militar. As violações de direitos humanos que tinham ocorrido, né, durante o regime militar, e que o Brasil precisava conhecer isso e precisava respeitar a memória também daqueles que tinham dado de si para ter um mundo melhor, um Brasil melhor. Então surgiu essa iniciativa porque na Câmara Municipal uma atividade legislativa importante era nome de rua, né? E era, então, os vereadores homenageavam pessoas conhecidas das comunidades que eram ligadas a eles politicamente. E surgiu essa iniciativa de homenagear líderes, em geral da esquerda, né, que tinham participado de processos que visavam transformar as sociedades, né? Então, foram escolhidos nomes desses líderes, isso tinha a ver com a época, com a situação da época. E isso gerou, de fato, muita discussão, né? Homenagear líderes, ao invés de aquelas nomeações de rua que eram, vamos dizer assim, com essa tradição de homenagear com o nome de pessoa ligada a um vereador, homenagear figuras Rubens Paiva, Augusto o Rubens Paiva, por exemplo. Lamarca. Exato, o Rubens Paiva foi um deputado federal que morreu sob tortura no regime militar, um deputado federal de muito prestígio, de muita projeção, né? Então se achou que era importante homenagear esse tipo de figura, né? Isso fazia parte disso, porque na Argentina, no Uruguai, no Chile, existiu esse processo de passar limpo o que tinha ocorrido nos regimes militares desses países, para que não ocorresse mais. É o que a Alemanha viveu com o nazismo, o julgamento de Nuremberg, toda a revelação dos campos de concentração nazistas, esse cultivo de uma memória histórica que servisse de exemplo para não se repetirem violações de direitos humanos. Isso no Brasil foi menor, porque também a ditadura no Brasil foi uma ditadura com violência, mas foi uma violência relativamente menor do que a violência praticada na Argentina, no Uruguai, no Chile. Então, aqui no Brasil, essa recuperação de uma memória histórica ficou um tanto quanto limitada, né? E isso acho que é importante para o Brasil, né? Vocês chegaram a responder Sim, nós debatimos. Então, também o Coronel Erasmo tinha pessoas alinhadas com ele que debatiam aqui dentro, reproduzindo os argumentos dele, e nós debatíamos. Havia muito debate. Essa era uma marca, né? Eu me lembro, por exemplo, eu fui depois, antes de ser vereador, eu fui participante como assessor parlamentar na Constituinte. Para ter uma ideia, o Mário Covas, eu falo do Mário Covas porque não era do meu partido, era do PSDB ou do PMDB, do MDB na época.
Quando o Mário Covas subia na tribuna da Constituinte, a Constituinte parava para ouvir, independentemente do que se pensasse a respeito dele. Porque se o Mário Covas está na tribuna, ele tem o que dizer. E era assim, então, as grandes vozes da Constituinte, o Genuíno, o Mário Covas, também no campo conservador, vários nomes de renome, de prestígio, havia atenção ao debate de ideias, né? Se prestava essa atenção ao que se dizia, aos argumentos, né? Isso é que eu acho que precisaria ser recuperado no Brasil, entendeu? O senhor sente falta quando o senhor assiste alguma sessão, por exemplo, parlamentar? Sinto falta, inclusive, do orador parlamentar, né? Porque nós tínhamos, eu vou citar um que era meu adversário, era bastante conservador, o Brasil Vita. O Brasil Vita tinha um estilo de oratória que era um estilo mais, digamos, do tipo antigo, mas era um grande orador. Então, quando o Brasil Vita subia na tribuna, a Câmara Municipal, os vereadores ouviam, porque diziam, bom, ele vem com argumentos, ele tem o que dizer. E eu também, então, procurava fazer discursos bem feitos. Todos procuravam argumentar bem, porque isso valia, isso tinha influência, né? Então, é isso que eu sinto falta, né, na política brasileira atual, é o debate de ideias, são as correntes ideológicas se expressando, né? Então, os partidos defendendo programas, né? Isso eu acho que a democracia brasileira tem que recuperar. Tem um fato da minha trajetória que até é um certo paradoxo, que é o seguinte: naquela época o Tribunal de Contas aprovou um parecer prévio de rejeição das contas da prefeita Luísa Erundina. Eu era líder do governo Luísa Erundina na Câmara Municipal. A Luísa ficou muito indignada, porque ela percebeu que na sociedade a ideia de rejeição das contas poderia passar uma noção de irregularidade ou até de corrupção. Rejeitaram as contas da Luísa. Então, criar uma dúvida. E a Luísa, ela tinha, até hoje ela tem, uma questão que é o seguinte: podem divergir de mim, mas a minha honra, a minha honestidade, essa tem que ser indiscutível, porque eu sou uma pessoa, e ela é mesmo uma pessoa honestíssima. Então, ela ficou muito indignada e ela organizou uma reação na cidade, né? E a cidade toda discutiu a questão. Mesmo setores ligados ao PSDB, que era oposição na época, esses setores diziam: não, nós somos oposição, mas essa mulher é uma mulher honrada, é uma mulher séria, e nós não podemos participar dessa injustiça. E aí essa pressão de personalidades, de movimentos ligados ao próprio PSDB e de outros setores da cidade vieram na Câmara para fazer esse apelo: olha, independentemente do que se pense, da posição partidária que cada um tenha, não vamos cometer essa injustiça com a prefeita, ela não merece isso. E isso foi tão forte que nós derrotamos o parecer prévio do Tribunal de Contas, que depois eu iria para o Tribunal de Contas. Então, com esse movimento, essa pressão positiva cidadã, a Câmara teve 2/3 dos votos para rejeitar o parecer, inclusive da oposição. O PSDB, que era o partido mais atuante da oposição, votou pela rejeição do parecer do Tribunal de Contas. Então, foi um momento, como eu digo, no campo das ideias, se construiu essa decisão de justiça, fazer justiça com ela. Depois ela perdeu as eleições, o partido dela perdeu as eleições, que era o meu partido na época. Mas naquela questão das contas dela, se viu o seguinte: não, nós não podemos fazer isso com ela. E não foi feito, ela foi, vamos dizer assim, tratada com justiça, né? Então você veja como as ideias tinham força, como os argumentos tinham força, como essas pressões cidadãs não eram pressões assim de um radicalismo cego, não eram pressões cidadãs baseadas em ideias, né? E isso tinha efeito, os vereadores tinham que responder a isso, né? Agora, conselheiro, falando em força, como é que foi essa questão da derrubada de vetos em relação ao prefeito Paulo Maluf? Porque funciona assim, para quem está assistindo a gente: uma lei, um projeto de lei aprovado aqui, ele vai para a prefeitura, o prefeito sanciona, isso é publicado e essa lei começa a valer, a não ser que a Câmara não concorde com isso e derrube este veto quando ele foi vetado lá, que é o que vocês fizeram aqui. Mas como? Bem, o que havia era o seguinte: havia uma discussão, como eu digo, né, uma discussão de ideias em torno das matérias que foram objeto de veto, havia essa participação cidadã,
as comunidades, os movimentos, os interessados vindo à Câmara para argumentar com os vereadores sobre esses vetos, mas havia também uma situação, uma circunstância que era o seguinte: nós tínhamos duas figuras especialmente, o vereador Antônio Sampaio e o vereador Brasil Vita, que tinham uma visão que era o seguinte: se a Câmara tem uma certa independência em relação ao Executivo, ela tem força. E se ela tem força, eu, vereador, tenho força. Então, essa ideia de um alinhamento mais direto com o Executivo ficava relativizada naquela situação, com a personalidade do Antônio Sampaio, com a personalidade do Brasil Vita. Então, eles queriam uma Câmara forte para eles terem força como vereadores que tinham peso na Câmara, né? Então, era uma outra situação na relação executivo-legislativo. Com isso, houve momentos como esse do veto, em que a própria liderança do governo na época, a liderança do Maluf, ela flexibilizou. Ela disse: então, vamos examinar esses vetos, vamos dar uma margem de consideração desses vetos, porque se a Câmara derruba veto, obriga o prefeito a dar mais atenção à Câmara como poder, né? A negociar com a Câmara, a valorizar a Câmara. Então, também tinha o conteúdo dos vetos e essa situação de uma busca de uma relação mais equilibrada entre executivo e legislativo, né? Então, o legislativo tinha mais peso naquele período histórico, né? Não era uma questão aqui só da Câmara Municipal. No Brasil, o legislativo tinha mais peso, né? Tinha mais poder, né, efetivo. Olha, eu agradeço demais a presença do senhor. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, tinha muito mais coisa para contar. Queria saber como é que foi a saída para o Tribunal de Contas, um trabalho excelente que o senhor faz lá também de fiscalização. Mas agradeço muito por todas essas contribuições. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim, como eu digo, estar aqui no plenário da Câmara Municipal é sempre uma sensação de emoção, de memória pessoal, né? Uma memória intensa, de muita coisa forte que eu vivi aqui. E eu que agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigada. Volte sempre, então, para visitar a gente. Muito obrigado. É isso. Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Tchau.